Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo à nossa quarta edição do nosso canal. É um prazer sempre estar aqui com vocês e eu sei que se você busca estar bem informado, esse é o canal certo para você. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma matéria do jornal Metrópolis que trata da inversão de oitiva dentro da CPMI dos atos antidemocráticos. Aqui acontece em Brasília. E eu vou explicar para vocês o que essa inversão implica. Anderson Torres não vai ser mais ouvido agora na quinta-feira. Vai ser ouvido um PM. Eu vou estar explicando para vocês o que vai estar acontecendo acerca disso. Também vou trazer para vocês um Twitter do Deltan Dallagnol fazendo aqui uma defesa do Jair Messias Bolsonaro e trazendo aqui, explicitando uma hipocrisia da turma da esquerda aí que está acusando Bolsonaro naquele caso das joias. Também vamos falar da bola fora que foi dada pelo Lula em estar mandando um ministro para encontrar o Nicolás Maduro, que o próprio Nicolás Maduro fez uma declaração em rede social, em rede nacional, para falar a verdade, sobre a visita do Celso Amorim, coisa que o Lula queria esconder e que veio à tona. E ele fala em se juntar aí forças para um plano comum entre Brasil e Venezuela. O que pode ser isso? Quem não gostou nada disso foi o Estadão, que descascou críticas ao Lula. Isso e muito mais coisas a gente vai ver nesse vídeo. Então seja muito bem-vindo, prazer estar aqui com você, gratidão por me aceitar na sua casa, porque isso aqui é um símbolo de confiança, o fato de eu produzir conteúdo, me expor aqui nas redes sociais e de você me receber na sua casa. Então, muito obrigado, gratidão pela confiança que você tem. E se você não me conhece ainda, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e a gente está aqui para fazer uma análise política e filosófica do que acontece aí no mundo político. E se você puder, se inscreva no canal, dá uma força para a gente, rumo a 1.400.000 seguidores. Combinado? Bora lá, vamos começar de matéria? Como eu disse, matéria do jornal Metrópolis para você, tá? Por Mirelle Pinheiro e Carlos Carone. Oitiva de Torres, tá? Do Anderson Torres, sobre Bolsonaro muda a CPMI e Naime vira próximo depoente. CPI havia pedido o depoimento de Anderson Torres para a próxima quinta-feira, dia 16, mas Moraes determinou oitiva sobre Bolsonaro para a data. Vamos explicar o que está acontecendo aqui. Tá? Existe a CPMI, que vai acontecer no Congresso. Essa o Pacheco está sentado em cima e não faz andar. O intuito dele, Lula conseguir tirar assinaturas. Não vai conseguir. Também tem a CPI, que anda em Brasília, lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Essa CPI de Brasília já começou e já teve 2 oitivas. E agora vai ter a terceira oitiva. A previsão é que o Anderson Torres é quem era o secretário de Segurança Pública lá do Distrito Federal no dia dos atos de 8 de janeiro. Então já foi ouvido o secretário interino, ou seja, quem substituiu o Anderson Torres, porque o Anderson Torres saiu de férias, e também foi ouvida uma chefe da inteligência da Polícia Militar de Brasília, que também já prestou oitiva. Todas as 2 oitivas levam a uma única conclusão. O Anderson Torres não tinha culpa nos fatos. E o porquê que ele continua preso e o porquê que ainda estão acusando o Anderson Torres? Pelo simples fato dele ser ligado a Bolsonaro. Ele já foi ministro da Justiça de Bolsonaro. E por isso está preso até então. Porque prova contundente e cabal de que ele tem responsabilidade sobre o que aconteceu não existe. Não tem prova sobre isso. Tá, mas o que aconteceu? Ele ia ser ouvido agora, quinta-feira. Aí tem um outro processo que está correndo lá no STF. E esse processo pode gerar inelegibilidade do Bolsonaro. Ou seja, eles podem reconhecer que Bolsonaro não tem mais condição de concorrer à eleição e se tornar inelegível. Porque, segundo eles, Bolsonaro teve
discursos e reuniões com diplomatas que poderiam estar implementando aí um possível golpe, um plano para mudar as eleições e ganhar as eleições. A grande verdade é que a própria PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão máximo do Ministério Público, já pediu o arquivamento desse processo em relação a Bolsonaro. Ou seja, não tem justificativa a oitiva do Anderson Torres e a continuidade desse processo. Então, acredito que esse processo vai cair. E Anderson Torres vai ser ouvido na outra semana. Quem vai ser ouvido nessa semana é o Naime. Quem que é o Naime? O Naime era um dos chefes da Polícia Militar, lá do Distrito Federal, e a suspeita agora é que o Naime, esse que já está até preso, ele tinha planos de sabotar, boicotar o Fábio Vieira, que era o comandante da Polícia Militar, para pegar o cargo dele. Ou seja, segundo as investigações aqui, eles acham que ele mascarou o intuito ali de que haveriam ataques, que os ânimos estavam se acirrando. Então, eles acham que ele mentiu pro Fábio Vieira, dizendo que não ia acontecer nada. E Fábio Vieira caiu. Então, mudou o roteiro todinho. Antes, Fábio Vieira, que era acusado, teve uma filmagem que liberou ele, e agora ele já não é mais considerado um dos responsáveis, tanto é que já está livre, e assim, as investigações sobre ele já estão se encerrando. E agora a gente vai ouvir o Naime. E com o discurso do Naime, aí a gente vai saber muita coisa, porque o Naime tinha relação direta com as forças federais, ou seja, tanto com as forças de segurança, que eram controladas pelo Dino, quanto também com a secretaria, a GSI, que era a Secretaria de Segurança Institucional, que estavam sob comando do Múcio, que é o ministro da Defesa, todos sob o comando de Lula. Então, muita coisa ainda vai ser apurada aqui e pode gerar desfechos grandes aí esse assunto, tá certo? Vamos partir para a próxima pauta agora. O Deltan Dallagnol, sobre o caso das joias. Ele escreveu o seguinte: os militantes espernearam que critiquei a hipocrisia da esquerda, que sempre defendeu presunção de inocência para Lula, mas agora acha que o mesmo não se aplica a Bolsonaro. Estranho, né, pessoal? Estranho. Para Lula, existe uma presunção de inocência. Lula, de 400 e tantas joias, quase 500, só devolveu 9. Todo o restante ficou com ele. Aí eles falam, não, mas nós temos que dar uma presunção de inocência. Vai ver, Lula pegou por engano essas joias. Para Bolsonaro, essa presunção de inocência não existe. É isso que Deltan Dallagnol criticou. E ele fala o seguinte: diferente deles, minha posição sempre foi que se investigue tudo e que os responsáveis sejam punidos. Caso das joias, há no mínimo 3 hipóteses jurídicas a serem investigadas, e havendo comprovação de crimes, os responsáveis devem ser punidos pela letra da lei, como sempre defendemos. Na coluna Análise Jurídica do caso e algumas perguntas para a esquerda. Então ele fez um editorial na Gazeta do Povo aqui, onde ele tece críticas à forma persecutória, a forma que a esquerda está usando isso aqui como uma cortina de fumaça, só para perseguir Bolsonaro. Então essas são as críticas dele. E na verdade o Carlos Jordi, para quem assistiu o último vídeo, fez uma entrevista e nessa entrevista ele discutiu com alguns esquerdistas. E nessa discussão com esses esquerdistas, ele deixou bem claro, vamos fazer a investigação da CPI das joias? Porque eles estão querendo jogar que a direita não quer a CPI das joias. Criaram uma cortina de fumaça e estão já querendo jogar isso. O Jordi falou, não, nós vamos assinar a CPI das joias. Tanto que se nós assinarmos, eu quero apurar por que o Lula ficou com tantas joias e eu quero que se averigue o valor de cada joia. Eu posso, você ter noção, a CPI pode pedir uma perícia sobre todas as joias do Lula para apurar os valores das joias que ele embolsou e enfiou num cofre lá no Banco do Brasil. E é isso que o Carlos Jordi falou. Entenderam? Então, assim,
A esquerda fala que a direita não quer assinar. A direita falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma barganha, vamos abrir a CPI das joias e a CPI dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Por que a esquerda não assina? Assim, a gente prova duas coisas. Das duas formas, o Lula vai sair perdendo. Porque o Lula está escondido com o caso das joias dele, caladinho. Você pode ver que o Lula não está nem criticando as joias do Bolsonaro. Você está vendo a esquerda, você está vendo os deputados. Você viu alguma crítica do Lula sobre as joias? Não, né? Tá caladinho, rabinho entre as pernas, né? É por causa disso, tá, pessoal? Vamos lá. Deputado Hélio Lopes, o Hélio Negão, publicou o seguinte. Maduro comenta encontro com Celso Amorim. Planos bem importantes. Aí o Hélio Lopes escreveu aqui. Qual a sua opinião sobre esse pronunciamento? Quais serão os planos importantes que Maduro e Lula têm juntos? Olha só que importante, só para você entender. Lula mandou Celso Amorim, que é um dos seus assessores próximos e pessoais, em segredo para a Venezuela. Só que esqueceu de combinar com os russos. E nessa história, ele foi e o Maduro publicou e caiu na mídia brasileira, algo que era para ser sigiloso. E aí o Maduro falou, nós temos planos bem importantes com o governo brasileiro. E aí o Hélio Lopes perguntou, vamos ver o que o pessoal pensa. O Rodrigo Alexandre escreveu aqui, diz para o Alckmin não ficar muito tempo na geladeira. A passagem de faixa tem que ser antes dos 6 meses. O L está pronto para entregar o Brasil aos comunistas. Vamos lá, pessoal. Quem assistiu o vídeo das 4 horas, viu eu falando sobre isso aqui. Marcelo Amorim escreveu o seguinte, Lula é irresponsável em ajudar outro país com o nosso dinheiro. Aqui no Brasil tem muito a ser feito. Aqui não lá fora. Vamos lá, Alex Serrano, venezuelano que sou e moro há 7 anos no Brasil, compra em dólares. Se preparem. Olha só como é grave isso, um venezuelano falando, compra em dólares, porque se o Brasil quebrar igual lá, vai ficar feio. Esse quer dinheiro do Brasil para continuar financiando a sua ditadura. O Elvio, desgoverno Lula. Pois é, esse é o grande ponto aqui, tá? Disseram que era fake news. O TSE, inclusive, mandou que fossem retiradas qualquer matérias antes da eleição que ligassem Lula ao ditador venezuelano. E agora a gente mostra que o TSE mandou tirar uma verdade e não uma fake news. Não era fake news que eles falavam? Pois é, agora Lula está alinhado com Nicarágua, que inclusive mandou tirar as embaixadas do Vaticano da Nicarágua. Proibiu a Igreja Católica de estar lá dentro. Tá tomando bens dos cidadãos. Uma verdadeira ditadura comunista. E é isso que eles falaram que o Brasil não ia se alinhar, e é isso que só mostra que mentiram pra gente, enganaram a gente, e é isso que eles estão se alinhando cada vez mais. Ficou até o final do vídeo? Coloca no comentário aqui se você gostou do conteúdo que a gente trouxe para você, se não gostou do conteúdo, o que a gente pode melhorar, quais os assuntos que você quer que a gente comenta aqui para você, é sempre importante, tá bom? Muito obrigado. Se quiser ajudar o canal, clica aqui, compra o nosso livro aí, o nosso e-book 20 regras para a vida, tá com um precinho baratinho, é a forma que você pode estar ajudando o nosso canal, tá certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.